Mas, rapaz, Os bastidores da política. O que é verdade e o que é conversa fiada. O que poucos não querem que todos saibam. Está começando o Balaio de Gatos. Povo de Sucupira! mas, rapaz, Olá, ouvintes! Ontem Iguatu comemorou 173 anos. Mas você talvez não saiba que Iguatu foi forjado à bala, à seca, à rebeldia e ao gênio. Pois é, Iguatu completando 173 anos de emancipação política neste último domingo. E não há como contar essa história passando pano. Iguatu nasceu sob fogo cruzado, cresceu em meio a guerras, secas, disputas de poder e ainda assim produziu algumas das maiores contribuições culturais do Brasil. Aqui política nunca foi morna, sempre foi quente e muitas vezes sangrenta. Eu sou Luiz Sucupira e porque alguém tem que te contar essa história, dessa vez com a ajuda da professora doutora PhD Jaqueline de Souza, o Balaio de Gatos começa agora. Desde as primeiras eleições, ainda no século XIX, o município conheceu tiros, confrontos armados e mortos. Votar naquele tempo era escolher lado numa guerra entre famílias e oligarquias. O espírito de conciliação nunca foi exatamente nossa marca registrada, mas essa vocação para conflito é ainda mais antiga. A primeira e até hoje maior guerra dos sertões cearenses, a histórica disputa entre os Montes, lá do Icó, e os Feitosa, lá do Tauá, teve início por causa da posse da Lagoa do Iguatu. Os Montes, detentores originais da Sesmaria, não utilizaram a lagoa. Diante disso, o rei Dom João V de Portugal retirou a concessão e entregou a terra aos Feitosa, lá de Tauá. O resultado foi uma guerra prolongada, violenta, que moldou o sertão e colocou a lagoa no centro da disputa pelo poder. mas, rapaz, Ou seja, antes mesmo de Iguatu virar cidade, a lagoa já era motivo de guerra. A guerra pela água. Avançando no tempo, chegamos a janeiro de 1914. No auge da sedição de Juazeiro, Iguatu viveu um dos episódios mais dramáticos de sua história. Um tiroteio de cerca de 36 horas, concentrado na Praça da Matriz, marcou a expulsão definitiva do coronel Belisário Cícero Alexandrino, encerrando à bala um ciclo de mando ligado à oligarquia Acioli. O coronelismo clássico não caiu por desgaste institucional, caiu no tiro. Durante a sedição de Juazeiro, comandada pelo padre Cícero, Iguatu foi tomada e usada como ponto estratégico por ser o fim da linha da estrada de ferro de Baturité, inaugurada em 1910. Quem controlava Iguatu controlava deslocamento de tropas, armas e informações. A cidade foi peça-chave no tabuleiro político-militar do Ceará. Quando o conflito político diminuiu, arrefeceu, veio a tragédia social. Na seca de 1915, milhares de retirantes se amontoaram às margens da Lagoa do Iguatu, transformando aquele espelho d'água, fonte de vida, em cenário de fome, miséria e doença. Da estação ferroviária partiu o chamado Trem da Esperança, levando sertanejos desesperados. Mas o mesmo trem também conduziu muitos para campos de concentração da seca, criados pelo Estado para conter a migração em massa. Iguatu não sediou um desses campos, mas foi rota, passagem e ponto de concentração humana, reunindo cerca de 8.000 retirantes, vivendo em condições extremas ao redor da lagoa e da estação. E a história política seguiu deixando marcas. O único governador nascido em Iguatu, governador do Ceará, José Carlos de Matos Peixoto, foi deposto na Revolução de 30. Exilou-se no Rio de Janeiro, então capital do Brasil, onde se tornou professor nas faculdades de Direito, que hoje são a UFRJ e a UFF. Do exílio forçado, nasceu um efeito histórico inesperado. Seu filho, Maurício Matos Peixoto, cresceu inserido nos grandes círculos acadêmicos do país. Maurício viria a ser presidente do CNPq, a Academia Brasileira de Ciências, e um dos fundadores do INPA, o Instituto de Matemática Pura Aplicada, referência mundial. Um dos maiores cientistas da história do Brasil, era filho de um iguatuense derrubado pela política nacional.
Mas Iguatu não é só conflito, é também símbolo, cultura e identidade nordestina. Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? A cidade é conhecida como a Terra da Asa Branca, o hino definitivo do nordestino composto por Humberto Teixeira, iguatuense, parceiro de Luiz Gonzaga e criador do baião, ritmo que levou o Nordeste ao mundo e deu voz musical à seca, à migração e à resistência do sertão. E se isso já não bastasse, Iguatu é também a terra de Eleazar de Carvalho, reconhecido como o maior maestro brasileiro de todos os tempos. Mas rapaz... Não apareceu ainda ninguém melhor que ele. Ele regeu algumas das mais importantes orquestras do planeta, entre elas a Orquestra Filarmônica de Boston, a Filarmônica de Nova York, a Sinfônica de Chicago, além das apresentações com orquestras da Alemanha, França, Inglaterra, Itália e Israel. Mais do que isso, Eleazar foi professor de gigantes da música erudita mundial, como Zubin Mehta, Cláudio Abbado e Seiji Ozawa, nomes que comandaram as maiores orquestras do século XX. Do sertão de Iguatu saiu um homem que ajudou a formar a elite da música clássica internacional. O coronelismo clássico acabou, mas seus costumes ainda rondam a cidade. As armas deram lugar aos processos, às narrativas e às disputas institucionais. As brigas hoje são jurídicas, né? Simbólicas e eleitorais, mas continuam intensas, organizadas em torno de grupos, famílias e projetos de poder. Aqui, política nunca foi assunto morno, sempre foi confronto. Mas rapaz... Ao celebrar 173 anos, Iguatu não comemora uma história confortável, comemora a trajetória de uma cidade rebelde, estratégica, culturalmente gigante e inconformada, moldada pela lagoa, pelo trem, pela guerra, pela seca e também pela música, pela ciência e pelo talento que atravessou fronteiras. E se tudo isso não fosse suficiente, ainda teve um iguatuense que serviu e lutou na Guerra do Vietnã. Mas rapaz... Mas aí, como já se disse por aqui, é assunto para outro balaio de gatos. Mas pessoal, essa é a nossa herança. É também a nossa força. Essa é a marca de Iguatu. E talvez seja exatamente por isso que ninguém governa esta cidade sem resistência. Esta coluna contou com revisão histórica da professora doutora PhD Jaqueline de Souza, a quem agradecemos pela contribuição técnica e pelo rigor na contextualização dos fatos. Eu sou Luiz Sucupira e porque alguém tinha que contar para vocês essa história, amanhã a gente volta. Feliz 173 anos Iguatu. Tchau, pessoal. Achei que foi assim. Por hoje é só. E porque alguém tem que contar pra vocês, a gente volta. Cuida! Frente, Sucupira!